Meus irmãos, minhas irmãs, meus votos de muita paz e bem. Me chamo Irmã Maria Madalena da Caridade de Jesus e hoje estou aqui com vocês para partilhar um pouco sobre a vida eremítica em si, especialmente sobre o Código 603 do nosso cânon, né? O nosso cânon 603 do Código do Direito Canônico, que fala sobre a vida eremítica e, em particular, sobre como a fraternidade, Casa Irmã Caridade, ela vive essa realidade do cânon 603. Vou fazer a leitura de alguns textos, né, que estão aqui e partilhar com vocês algumas falas breves sobre isso, tá bem? Então, antes de começar essa leitura, vamos rezar juntos uma Ave Maria? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, vou iniciar aqui a leitura e ao longo desse vídeo a gente vai conversando. Caso os senhores ou senhoras tenham alguma dúvida, por favor, deixe aí no chat dos comentários que, à medida do possível, a gente vai respondendo. E se por acaso nós não soubermos responder, vamos procurar sim a resposta e retornamos o mais breve possível, tá bem? Vamos à leitura. A vida eremítica segundo o cânon 603 e a experiência missionária da Fraternidade Casa Irmã Caridade. A vida eremítica é uma forma antiga e sempre nova no segmento radical de Cristo. Desde os padres do deserto até os dias de hoje, a Igreja reconhece no eremita um sinal profético do reino, alguém que escolhe o deserto não como fuga do mundo, mas como um lugar de encontro profundo com Deus e de intercessão silenciosa pela humanidade. O cânon 603 do Código do Direito Canônico reconhece oficialmente essa vocação dentro da Igreja, definindo o eremita como aquele que, pela separação mais estrita do mundo, pelo silêncio e pela solidão, assim como pela penitência assídua, consagra sua vida ao louvor de Deus e à salvação do mundo. Trata-se de uma consagração pública vivida sob a orientação do bispo diocesano, segundo uma regra ou forma de vida própria. Quanto a isso, faço um adendo, meus irmãos. O Código do Direito Canônico, o Cânon 603, prevê isso que eu acabei de ler, né? Fazer publicamente os votos dos conselhos evangélicos, que são pobreza, obediência e castidade. Mas também há a realidade do eremita autônomo, aquele que não professa publicamente esses votos, mas pode professar diante do seu diretor espiritual ou em si próprio para Jesus, né? Diante do Santíssimo, diante de algum oratório, ele pode fazer a profissão desses 3 votos e, a partir daí, seguir firme, confiante em Deus e sempre perseverante em Deus no caminho da vida eremítica. Então, temos o eremita diocesano, que é isso que professa os votos publicamente e está ligado a alguma diocese, e os eremitas autônomos. Digo que há muitos mais eremitas autônomos do que eremitas diocesanos. Essa é uma realidade bastante grande no Brasil. Eu não sei se há algum tipo de resistência por parte de algumas dioceses, né, em ter eremitas diocesanos, mas a realidade é muito mais de eremitas autônomos. Geralmente, aqueles eremitas que vão procurar a diocese para formalizar o pedido e professar publicamente esses votos, eles, antes de serem diocesanos, eles percorreram um tempo de eremitas autônomos, né? Porque é necessário que o vocacionado ele tenha esse tempo de vida antes de procurar o bispo da diocese para formalizar esse pedido. Então, é sempre recomendado já fazer essa experiência de vida eremítica autônoma antes de recorrer à diocese, né? Como para você realmente ter certeza se é aquilo que você quer, se realmente você quer seguir essa vida eremítica, que é uma vida que não é tão simples como as pessoas porventura possam imaginar, né? Ela exige muito
da pessoa, muito do vocacionado, porque quem vai lhe acompanhar é Jesus Cristo, né? É Jesus Cristo, no máximo teu diretor espiritual, mas caso acontece de muitos eremitas não terem, né, um diretor espiritual, e enfim, não é uma vida muito simples como algumas pessoas podem imaginar, tá bem? Vou dar seguimento na leitura e fazemos essas breves pausas para comentários. Essa vocação não se mede por atividades visíveis, mas pela fidelidade cotidiana a 3 pilares fundamentais: solidão habitada por Deus, oração constante e vida penitencial. O eremita torna-se, assim, um coração que pulsa no silêncio da igreja, sustentando o mundo pela escuta, pela entrega e pela oferta de si. A fraternidade Casa Irmã Caridade, inspirada por São Francisco e Santa Dulce dos Pobres, acolhe essa tradição e a vive de modo particular através da vida eremítica missionária. Trata-se de uma expressão contemporânea ao eremitismo enraizada no Cânon 603, mas aberta aos clamores concretos dos pobres, dos sofredores e dos invisibilizados da sociedade urbana. O que acontece, meus irmãos? O Código do Direito Canônico, Estou aqui com um documento, eu vou mostrar para vocês antes de comentar. Esse documento aqui é a forma de vida eremítica na igreja particular. Esse documento é extremamente importante para todos aqueles que desejam seguir essa vida eremítica. Aconselho que leiam esse documento. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar ele em PDF para vocês darem uma olhada. Aqui no tópico 3 desse documento diz o seguinte: a vida eremítica na igreja local. E ele apresenta as tipologias de eremitas. E aqui é apresentado 4 tipos de eremitas. Vou compartilhar com vocês. No contexto eclesial, é possível identificar alguns tipos de eremitas. São eles: membros clérigos leigos de institutos de vida eremítica ou semi-eremítica, cuja vida é regulamentada pelo direito universal e próprio. Ou seja, não sei se os senhores já ouviram falar das monjas de Belém. Elas poderiam dizer que vivem uma vida semi-eremítica e dentro do regulamento próprio delas, né? Elas são... elas não tem no Brasil, mas tem em alguns outros países, tá? Acredito que no Chile, aqui na América do Sul, tenha elas. E elas são de vida semi-eremítica, né? Elas seguem São Bruno, que é fundador da Ordem Cartucha, e é bem interessante. Eu aconselho os senhores a procurar. Aqui no canal tem um vídeo delas, né, disponibilizado para os senhores assistir. É muito interessante, recomendo. Vamos para o outro tópico dentro dessas tipologias de eremitas. Também existem os membros clérigos ou leigos de institutos de vida consagrada, monásticos ou apostólicos, que prevêem a possibilidade de conduzir a vida eremítica disciplinada pelo direito próprio. Ou seja, aí são aquelas comunidades já estabelecidas, né? São mosteiros, são conventos, que dentro de suas próprias regras tem alguma parte que permite o irmão ou a irmã, já em adiantado processo de vida dentro da comunidade, busque esse recolhimento da vida eremítica. Então, são próprios daquela comunidade. E chegamos num dos pontos que é muito interessante e para nós vermos que todos os eremitas autônomos estão embasados dentro do que a igreja solicita com base nesse tópico que eu falei para os senhores. Fiéis, clérigos ou leigos que conduzem a vida eremítica sem professar os conselhos evangélicos. Quando ele diz aqui sem professar os conselhos evangélicos, ele quer dizer sem professar publicamente esses conselhos evangélicos. Porque na medida que você faz a profissão pública, você faz ela diante do bispo e assim você acaba se vinculando a uma diocese. Os eremitas autônomos, eles não fazem, como já foi falado anteriormente, eles não fazem essa profissão pública diante da diocese,
mas eles são sim eremitas com base neste documento aqui. Professando, ele pode professar esses votos para o diretor espiritual, diretamente diante do Santíssimo, e isso serve para ele ser eremita autônomo, tá bem? E o quarto e último tipologia de forma eremítica, segundo esse documento, é o seguinte: fiéis, clérigos, leigos, que professam os conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência, por voto ou outros vínculos sagrados nas mãos do bispo diocesano. É exatamente isso que eu falei para os senhores, que é aquele eremita que vai se tornar um eremita diocesano. Então, meus irmãos, o Código de Direito Canônico, ele permite, né, essa forma de vida. Ele permite essa forma de vida com base no Cânon 603. E é muito importante os senhores terem em mãos esse documento aqui. Eu vou tentar disponibilizar para os senhores para consulta, porque ele é bem completinho, é um documento bem completo. E no final dele, ele tem um modelo chamado... Deixa eu pegar aqui para mostrar. Ele tem um modelo bem interessante que os senhores podem seguir para criar a própria forma de vida dos senhores. Vou fazer melhor, eu vou disponibilizar o documento todo para os senhores via PDF, tá? Peço que os senhores aguardem, não sei se vai ser nesse vídeo ou no próximo, mas tenho a intenção de disponibilizar para os senhores esse documento para que os senhores possam ler, consultar e a partir dele criar a regra dos senhores, caso não tenha, certo? Vou dar continuidade aqui à leitura, né, falando especificamente da fraternidade e caso, enfim, tenha alguma dúvida, por favor, recorra aos comentários, ficarei muito feliz em responder. A fraternidade Casa Irmã Caridade, inspirada por São Francisco de Assis e Santa Lúcia dos Pobres, ela acolhe nessa tradição, como já dito anteriormente, e vive de modo particular através da vida eremítica missionária. O eremitismo em si missionário, ele vive a solidão no coração da cidade, como eremita urbano, que é o meu caso. Eu vivo, né, no eremitério urbano, que os senhores perceberem nesse vídeo vão escutar alguns barulhos de pássaros, também vão escutar barulhos de carros, talvez, até de avião, porque moro próximo, nas proximidades do aeroporto, então também tem um barulho de avião. E o deserto, ele não é geográfico em si, mas é interior. É o recolhimento do coração, a disciplina da oração, a sobriedade de vida e a constante escuta da vontade de Deus. Nessa intimidade com o Senhor, nasce a missão, que é uma presença discreta, né? Uma presença pobre e compassiva junto aos que mais sofrem. Quando a gente colocou eremita missionário, vocês vão ver, não existe essa nomenclatura eremita missionário. Ela não é uma nomenclatura que exista em si. Mas o que acontece? Quando o irmão ou a irmã, quando a comunidade, né? No caso, nós somos uma fraternidade que tem eremitas espalhados ao longo do Brasil, né? Pelo Brasil. Nós não vivemos em conjunto, né? Porque viver em conjunto aí não seria eremita, seria um cenóbio. Cada um vive no seu eremitério, porém sobre a égide da mesma regra. Então, tanto eu quanto o irmão José, que também faz parte dessa fraternidade, quanto o irmão Francisco, todos nós vivemos com base na mesma regra, que é a regra da fraternidade. Mas cada um segue os seus horários dentro do seu próprio eremitério. Mas estamos unidos em Cristo Jesus pela santa regra que nós temos, que é uma regra extremamente simples e totalmente pautada no Santo Evangelho. Então, como eu estava comentando, não existe propriamente dito o eremitismo missionário. O que acontece? Quando nós estamos escrevendo a nossa regra, nós podemos colocar na nossa regra algumas pautas relacionadas à missão, né? Porque, por exemplo, para nós é extremamente importante o recolhimento, a solidão, a penitência, a oração constante, a escuta silenciosa de Deus.
né? A liturgia das horas, a Eucaristia, a adoração ao Santíssimo. Extremamente importante e fecundo, e essa é verdadeiramente a nossa base, é a base da nossa regra. Mas nós também colocamos uma pequena parte destinada às missões. Em qual sentido seria isso? Missões junto à nossa comunidade, quando necessita, alguma peregrinação, mas nesse sentido. Por isso nós colocamos missionários, né? Que é o que cada eremita, né, caso faça parte de alguma fraternidade ou qualquer coisa do gênero, pode incluir na sua regra pessoal, né? Mas é importante ter essa noção, tá? E por isso nós colocamos dessa forma missionários, porque nós também saímos de nós mesmos para nos doar ao próximo também de forma concreta, né? De forma ativa, por assim dizer, mas não quer dizer que somos, por exemplo, como um convento de vida ativa, né? Que sai por aí em missões todos os dias, enfim, não quer dizer isso também. Quer dizer que a nossa regra está pautada nessa vida de recolhimento, mas também permite que nós façamos missões para as pessoas, né? Que nós ajudemos os nossos irmãos, que nós estejamos com aqueles que mais precisam. Porque foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. Ele saía de si mesmo para se doar para o próximo. Ele se recolhia, ele ia para as montanhas para rezar, né, para estar nessa comunhão mais íntima entre ele e o Pai. Mas ele também saía, né, voltava desses momentos de recolhimento para se fazer presente diante daqueles que mais precisavam. E para nós acontece a mesma coisa. Nós buscamos o recolhimento porque ele é base da nossa vocação, mas também necessitamos de ajudar o nosso irmão mais próximo, de partilhar. Por isso que São Francisco de Assis e Santa Lúcia dos Pobres são os nossos patronos. São Francisco teve grande vida de recolhimento. A gente pode pensar que pelas agiografias, né, pelas leituras, pelos filmes, que ele sempre estava em constante ali ativo, ajudando as pessoas, mas ele tinha muitos, mas muitos momentos de oração solitária. Então, por isso que São Francisco e Santa Lúcia são os nossos patronos. E por isso que nós chamamos nós de eremitas missionários, porque colocamos na nossa regra a missão como um pilar também da nossa vida. Vou continuar a leitura. A missão aqui não contradiz o eremitismo, mas dele brota. O silêncio gera a palavra profética. A solidão gera proximidade. A contemplação gera caridade concreta. A ação não é ativismo, mas transbordamento da oração. Assim como Santa Dulce transformava sua contemplação em serviço incansável aos pobres, e São Francisco uniu o deserto à fraternidade, nós, da Casa Irmã Caridade, testemunhamos que o amor de Deus e o amor aos irmãos são inseparáveis. A vida eremítica missionária é, portanto, um sinal escatológico e misericordioso. Lembra ao mundo que Deus basta e lembra à Igreja que os pobres são o sacramento vivo de Cristo. É uma vocação escondida, simples, exigente e profundamente fecunda, oferecida com louvor silencioso a Deus e como intercessão viva pela salvação do mundo. Então, é nesse sentido que nós seguimos a nossa vida. Bom, acho que esse vídeo vai ficar meio longo, mas nos próximos vídeos a gente vai conversando um pouco mais. E como eu disse, eu quero disponibilizar esse documento para os senhores poderem consultar e fazer a leitura. Ele não é longo, ele é bem curtinho, tem 50 páginas e vai ser de grande proveito para os senhores. Mais uma vez, eu agradeço por esse tempo dos senhores em ter assistido esse vídeo. Deus os abençoe, que Maria Santíssima esteja sempre com os senhores. Vamos rezar novamente uma Ave Maria, pedindo que ela nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, paz e bem.